Boa noite, Boa noite. eu sou a Karine, nossa bem, eu sou nutricionista e está no ar mais um programa Momento Nutrição, um programa aqui ao vivo, sempre na Rádio e TV MR Easy. Sempre temos um tema relacionado à nutrição e à saúde e um convidado especial para interagir comigo e responder todas as suas dúvidas. Hoje o nosso tema é a importância de cuidarmos do nosso intestino. E está comigo aqui a médica que trabalha com abordagem nutricional integrativa, a doutora Michele de Brito. Boa noite, Michele, tudo bem? Oi, boa noite, É tudo bem você? tudo ótimo, é um prazer tê-la você aqui comigo hoje. E conta um pouquinho para mim, um pouquinho sobre você, como que você trabalha. Eu também estou bem feliz de estar aqui, é um tema que me fascina, falar sobre intestino. Eu trabalho como médica generalista de abordagem integrativa e funcional, que é uma abordagem mais ampla para olhar o ser humano. Eu gosto de falar que, enquanto a medicina convencional foca em doença, nós focamos na pessoa como um todo. No intuito de ter mais qualidade de vida, bem-estar, independente da pessoa ter ou não algum diagnóstico e ter uma sobrevida, poder envelhecer bem, chegar velhinho bem, com autonomia, tomando cada vez menos remédios. Ah, legal. Tá crescendo cada vez mais essa parte interativa, né? Isso é muito importante. Sim, sim, é muito importante. As pessoas estão se dando conta das limitações da medicina convencional, né? Sim. Que também é muito importante, né? A integrativa, ela leva em conta a medicina convencional, a gente também usa remédios, procedimentos quando necessários, mas eu tento ser sempre mais natural. Mais natural possível, com mudança de estilo de vida, com suplementação, a modulação intestinal, que a gente vai conversar hoje também é super importante para esse ponto. Eu gosto de dar um exemplo como se a gente fosse uma árvore. Enquanto a medicina convencional normalmente foca mais nos frutos e folhas dessa árvore, a medicina integrativa, além disso, vai focar muito na raiz, na terra, como é que está a qualidade do solo, a qualidade do ar ao redor da árvore, se ela está recebendo água, se tem muito tóxico ao redor, se tem nutriente nesse solo. Então, é algo assim mais profundo, mais completo, que exige aquele atendimento mais longo, mais detalhado, que muitos médicos não gostam, mas eu gosto, eu sou suspeita para falar. Bom. Então, eu queria começar o nosso bate-papo hoje trazendo uma pequena estatística que eu vi, que eu achei muito interessante a gente falar um pouquinho. Tem um dado da Organização Mundial de Gastroenterologia que diz que 20% da população mundial sofre com algum tipo de problema intestinal. Desses 20%, 90% não procura ajuda médica. Simplesmente ou se automedicam ou não procuram ajuda médica. É muita coisa, né? É muita coisa. E tem problemas intestinais sérios que poderia estar sendo resolvido facilmente e as pessoas não estão dando a devida importância para isso. Perfeito. Sem falar nas pessoas que nem sabem que tem algum problema intestinal, né? Tem pessoas às vezes que vivem estufadas e acham que é normal. Exato, estufada, com azia, precisando tomar uma pastilhinha para melhorar a queimação, ou acha que é normal ir várias vezes ao dia no banheiro, ou acha que é normal ficar 3 dias sem ir no banheiro. Exatamente. Quantas vezes você não ouve no consultório? Não, mas doutora, é normal, eu vou a cada 3 dias, sempre fui assim. Desde que eu me conheço por gente, sempre fui só 3 vezes por semana, é normal. Não é. Então você nunca foi normal, na verdade, né? É o contrário. Exatamente. Então vamos começar pelo básico, né? Qual é a função do intestino? Função do intestino. Ou melhor, as funções do intestino, São né? várias, São várias. Bom, eu gosto sempre de falar que são 2 intestinos, mas está tudo interligado, né? Da entrada da comida até a saída é um tubo que vai se modificando. Isso. E os intestinos são o intestino delgado e o intestino grosso. E eles têm várias funções. A primeira, que é a mais básica, eu brinco que é a função portão. Ele é um portão que vai deixar entrar nutrientes e vai tentar evitar, impedir que entre toxinas ou substâncias que possam nos fazer mal.
Uhum. E aí já é algo super complexo que a gente está aqui simplificando. Isso, nós estamos pondo o básico ali, né? O principal. Exato. Né? Ele também é um órgão endócrino. Ele produz diversos hormônios que atuam tanto só localmente no sistema digestório, quanto sistemicamente, atingindo outros órgãos e tecidos. Ele tem uma função imunológica importantíssima, produzindo substâncias para proteção do nosso organismo, para evitar que bactérias maléficas invadam o nosso sistema, ou parasitas. Eles mobilizam células do sistema imunológico inato para nos proteger e também promove tolerância a algumas toxinas que a gente vive exposto e não tem muito o que fazer. Exatamente. E a comida também, né? Quantas intolerâncias alimentares não existem hoje em dia, e esse sistema imunológico intestinal também ajuda a gente a promover essa tolerância para poder viver bem, viver com equilíbrio. E o que a gente come é o que vai dizer qual é a nossa saúde intestinal, né? Então, eu falo que hoje o maior problema da sociedade moderna é a correria, é o estresse da vida hoje em dia. Né? Então, as pessoas não dão a devida importância de se planejar. Porque, às vezes é difícil fazer uma alimentação adequada, mas se você se planejar, dá. Né? Tem um pouquinho de paciência que dá. Então, vamos, né, explorar um pouquinho. Qual que é o que protege, né? Que tudo isso que você falou? É as que vem um pouquinho da microbiota agora, né? Microbiota. O que é a famosa microbiota? Que todo mundo fala, mas acho que as pessoas nem sabem direito o que é. Né? É a famosa flora intestinal, né? Exato. E que é a flora, né? São lá as bactérias boas que vivem dentro da gente, que fazem muitas coisas maravilhosas lá. E que é a nossa alimentação que vai dizer quais são essas bactérias que vivem na gente, né, dentro do nosso intestino, em quantidade e em qualidade. Perfeito, perfeito. Aquela frase super famosa, a gente é o que a gente come. Exatamente. E aí eu vou aprofundar um pouquinho nessa frase. Claro. A gente é o que a gente consegue absorver. Porque nem sempre o que a gente come a gente consegue absorver. E a microbiota, né, que é famosa como flora intestinal, porque antigamente as bactérias eram classificadas como reino planta. Exatamente. Hoje em dia a gente já sabe que não é isso, então o nome correto é microbiota. Ela é essa população de bactérias que vivem em algum nicho, né? Nós temos a microbiota da pele, nós temos a microbiota intestinal. Hoje nós vamos focar falando um pouquinho mais da microbiota intestinal. Esses micro-organismos não são só bactérias, né? São bactérias, fungos, vírus, alguns micro-organismos mais arcaicos que bactérias. E assim, eles estão aqui muito antes que a gente, né? Eles que permitiram que nós estivéssemos aqui, exatamente. E infelizmente a gente não tem só as bactérias boas, né? A gente tem as bactérias comensais que estão ali com a gente tranquila, não atrapalha, não ajuda. Isso. E temos as simbióticas que nos ajudam, né? Que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Que é algo que a medicina está descobrindo agora, que as nutricionistas já descobriram há tempos. Eu, no começo, fazia cursos, eu e as nutricionistas sempre sobre isso, porque é um assunto que me fascina desde que eu ouvi falar. E é interessante que não só o que a gente come, a dieta é, com certeza, um dos principais fatores para determinar qual tipo de bactéria e micro-organismos nós temos no nosso intestino. Mas tem outros fatores muito importantes também. Vários outros, desde como foi a gestação da nossa mãe, se a gente nasceu de parto normal ou cesárea, se a gente foi amamentado, se a gente tomou muito antibiótico na infância. Se a gente foi o primeiro filho, normalmente a mãe cuida muito e limpa tudo, e a gente não entra em contato, influencia. Então, a gente vai conversando, né? Na nossa conversa, a gente vai permear melhor aí esses fatores que influenciam na microbiota. E uma coisa muito interessante que eu gosto de pôr também é que as pessoas não ligam, né? Acho que eu estou adiantando um pouquinho, mas a função do intestino é quando a gente passa mal. Como que chega essa informação? Né? Que as pessoas não associam. Nossa, mas eu fiquei nervosa e passei mal. Não entendi o que tem a ver uma coisa com a outra. Né? Então, eu acho que é bem interessante, né, desmistificar, que as pessoas não veem como isso acontece. Então, vamos falar um pouquinho? Perfeito. Quando as pessoas duvidam, né, que o intestino
que o eixo intestino-cérebro funciona, é exatamente isso que eu falo. Mas você nunca ficou nervoso e te deu uma Você vai fazer uma dor de entrevista de barriga? emprego, uma prova e fica nervoso e dá uma dor de barriga. Exato. Por quê? Ou perde a fome. Ou perde a fome, ou tá ansiosa e come demais. Perfeito, Né? perfeito. Então, esse eixo cérebro-intestino, ele existe, ele é muito estudado hoje em dia. Se você colocar lá no Google escolar, você vai ver o tanto de artigo científico que tem a respeito. Tem bastante. E o interessante é que a comunicação é bidirecional. Tanto o intestino se comunica com o cérebro, quanto o cérebro se comunica com o intestino. A gente fala que eles se conversam, né? Eles batem um papinho ali e mandam informação pro outro. O tempo todo, né? O tempo todo. E uma vez eu fui num congresso e aí me abriu a mente, assim, porque eu descobri que não era só o eixo cérebro-intestino, era o eixo cérebro-coração, eixo cérebro-pele, eixo cérebro-ossos. Então, assim, o nosso corpo é único, né? É importante ter especialidades para olhar para cada órgão e sistema, mas é importante também a gente enxergar como o nosso corpo como único, que está em constante comunicação. Isso, e por que dizem, né, que o cérebro, que o intestino é o segundo cérebro? Nós temos 100 milhões de neurônios no nosso intestino. E ele produz mais de 30 neurotransmissores que vão agir nos nervos periféricos ou os tijolinhos desses neurotransmissores que vão entrar lá no nosso cérebro pela barreira, né, que tem, e formar neurotransmissores lá dentro. Por isso que é tão importante a gente cuidar do nosso intestino para a nossa saúde mental. Para lidar melhor com esse estresse do dia a dia, que está aí. A gente não tem como tirar o estresse, mas a gente tem como lidar melhor com ele. Então, é um assunto bem fascinante mesmo. Tem aquela questão da produção de... Da serotonina? Serotonina. Deu um branquinho na serotonina. Que o intestino faz um papel extremamente importante. Sem ele, a gente não produz serotonina, que é o hormônio do humor, né, das emoções. Então, se você está com o intestino totalmente desregulado, não vai ter produção correta de serotonina lá no cérebro e você vai ter alteração de humor. Então, aí vem ansiedade, vem depressão, né, pode gerar outras doenças mentais até, né, Perfeito. Por causa de uma coisa, não vou dizer que simples, né, mas uma coisa que está acontecendo lá no intestino. Então, como a gente tem que dar a importância para o nosso intestino. Perfeito, muito. Perfeito. Quem faz tratamento de saúde mental, e o Brasil é um dos países maior prescritor de psicotrópico do mundo. Eu acho que o psicotrópico, né, o antidepressivo, o ansiolítico, ele tem seu papel, ele é fundamental para algumas pessoas. Mas, infelizmente, aqui no nosso país, a gente prescreve um pouco demais esse tipo de remédio. E, de qualquer forma, a pessoa que precisa desse tipo de remédio, ela também precisa olhar para o intestino. Porque, normalmente, o remédio ele vai ajudar com que o neurotransmissor haja por mais tempo. Ele não vai produzir exatamente o neurotransmissor para você. Quem vai produzir é o teu intestino, dependendo do que você come, de como você dorme, da atividade física que você faz e de tantos outros fatores. E a serotonina é a mais famosa, né? Porque é o hormônio da felicidade, do bem-estar. E a gente precisa dela para ser feliz, para ficar bem. Exatamente. E tem várias coisas que interferem nisso, e o intestino saudável é fundamental, inclusive para o remédio do antidepressivo, o ansiolítico funcionar. E para um dia você conseguir desmamar desse remédio, não precisar mais usar ele. Porque daí vem a questão de você tratar a causa do que está acontecendo. As pessoas veem o medicamento, ela vai me curar, mas você não muda o seu estilo de vida, você não muda a sua alimentação. Então, o remédio, na verdade, vai mascarar um problema. Ele é necessário como trabalhar em paralelo com as suas mudanças de vida. Né? Então, isso que as pessoas têm que pôr em mente, que um medicamento não vai fazer aquele milagre. Na hora que você desmamar, como você falou, vai voltar tudo de novo. Perfeito. Não tem jeito. Perfeito. Não tem jeito. Se tivesse uma pílula mágica, ia ser maravilhoso, que fosse lá e consertasse o problema. Mas não é isso, né? A gente tapa o sol com a peneira, uma coisa importantíssima para vários casos, né? Super bem indicado em casos de depressão, de ansiedade, melhora a vida das pessoas, mas para você conseguir não depender desse remédio, precisa de mudança. Precisa de mudanças. De vida, que dói um pouquinho, a gente gosta de
da nossa zona de conforto, né? Dói um pouquinho. Toda mudança é sofrida, né? Mas é necessária. É necessário. É necessário. Se você quer ter uma qualidade de vida melhor, ela é necessária. E o processo pode ser prazeroso? Pode. Se você sabe pedir ajuda, escolher profissionais bons que vão te ajudar nessa caminhada, ele pode ser prazeroso também. Porque é um processo, né? Você não vai mudar o seu estilo de vida do dia para a noite. Então, Perfeito. é tudo muito gradativo. Perfeito. Né? Se eu falar para você, você não vai nunca mais comer isso, e a partir de amanhã você vai comer coisas totalmente opostas, além de você brigar com a Nutri, você não vai fazer, você não aguenta por muito tempo. Então, eu falo que eu não gosto do termo dieta, eu falo reeducação alimentar. A gente aprender a se alimentar corretamente de volta. Isso que você disse é fundamental, de passinho em passinho. Passinho em passinho. A gente não muda da água para o vinho, da noite para o dia, né? É de passinho em passinho. Agora eu estou estudando medicina do estilo de vida, me certificando também legal. Nessa abordagem, para ajudar justamente isso, as pessoas a fazerem o que elas já sabem que elas precisam fazer, mas não conseguem. Só sabe na teoria, mas põe em prática, precisa de um empurrãozinho. Né? Precisa de um empurrãozinho. Então, ali a gente aprende várias técnicas de psicologia positiva, cognitivo-comportamental, traz dados científicos para ajudar a pessoa a se empoderar, entender que ela é capaz e entender qual que é o passo que ela pode dar conforme o tamanho da própria perna, né? Não dar um passo maior que a perna. Então, é algo complexo que eu acho que a gente pode aprender até o fim da nossa vida, até o último dia da minha vida. Eu vou aprender como cuidar melhor da minha saúde. Sim. E é algo que tem que ser gradativo. Exatamente. E considerando a nossa humanidade, que também às vezes precisa de um conforto na comida, que às vezes não vai conseguir fazer aquilo que se propôs, e também tá tudo bem. Exatamente. Faz parte do processo. Então, quando tudo isso acontece, né? A pessoa tem uma vida lá, alimentação ruim, é sedentária, vive estressada, não consegue controlar o estresse. Porque estresse a gente é normal na nossa vida, a gente tem que saber lidar com ele, né? O que vai acontecer? O intestino tá tudo bagunçado lá, a microbiota dela tá toda desregulada. O que aconteceu? A famosa desbiose, né? Que é quando as bactérias estão todas desreguladas, né? Tem mais boas do que ruim, tem mais ruins do que boas, ou tem poucas. O que a gente tem que fazer nesse caso, então? Perfeito. Desbiose, né? Esse desbiose. É um termo, assim, que é um diagnóstico, né? Que muitos médicos estão começando a se familiarizar agora com esse termo, porque é novo, né? É novo. É recente, é verdade, é recente. Aliás, temos estudos e cientistas falando disso há algum tempo, mas agora que a gente está entendendo a real importância... O termo oficial que começou a se falar mesmo disso é recente, né? É recente. E é exatamente isso que você falou, quando a gente tem alguma alteração quantitativa ou qualitativa na microbiota. Lembrando que a microbiota é única. Mesmo irmãos gêmeos idênticos, que nasceram na mesma casa, cresceram juntos, eles vão ter cada um sua particularidade, tanto na microbiota quanto no metabolismo, né? E claro, a dieta ou a reeducação alimentar, enfim, o que você come, né, influencia muito na sua microbiota, mas eu sempre falo. O que é o estresse? O estresse é o seu corpo te preparando para lutar ou fugir. Isso. Nós evoluímos, né? Nossos ancestrais evoluíram na selva. Então, eles tinham que sobreviver a vários perigos. E esses hormônios do estresse nos ajudam a sobreviver. E o estresse nem sempre é negativo. A gente precisa do estresse para sobreviver também. O problema é quando a gente não consegue se recuperar desse estresse. Aí ele passa a ser negativo. Porque ele rouba energia de outros sistemas. A gente está sempre naquele estado para lutar ou fugir. Então, isso acaba esgotando a gente. Sobrecarrega o nosso corpo, porque você nunca passa aquela fase de perigo, de alerta, né? Perfeito. Você não passa dessa fase e não se recupera desse cansaço que o estresse te causa. E aí o que acontece é que mesmo que você tiver uma alimentação impecável, a melhor nutri do mundo, o melhor médico do mundo, um personal trainer, dormir bem, que não vai dormir, porque você está estressado, então provavelmente você só vai desmaiar de cansado. Exatamente. Se você está estressado, você está jogando tudo isso por água abaixo. Claro que ajuda. A alimentação, a atividade física vão ajudar você. Mas não está sendo suficiente. Exato. Tem que ter, a balança ali tem que estar sendo suficiente, né? Inclusive a própria alimentação, a atividade física vão ajudar você a tratar esse estresse de uma forma
indo na causa, mas tem que ter uma balança ali que está equilibrada. Isso, exatamente. Já temos perguntinhas já, que o pessoal já está interagindo. Ai, que bom! Vamos pôr aqui, a gente já continua. Do Adriano, boa noite, boa noite. Frutas laxativas são aliadas ou vilãs do bom funcionamento do intestino? O problema das frutas laxativas é se você fica dependente delas. Elas podem ser uma aliada para te ajudar a normalizar o intestino. Agora, se você depende dessas frutas, desses alimentos laxativos para poder ter um intestino saudável, aí tem alguma coisa errada. Não sei se você pensa alguma coisa diferente. Perfeito, perfeito. Quando depender da fruta é um problema, e lembrar que mesmo o natural pode fazer mal. O excesso. Ou o excesso de mamão, o excesso de ameixa, né, que o pessoal usa muito. É bom, mas o excesso e depender disso é o problema. Perfeito, perfeito. E tem algumas pessoas que têm intolerância, inclusive, a frutas. Tem. Então, não dá para generalizar, né, esse tipo de recomendação. Como você falou, cada um é único. Tem pessoas que se adaptam muito bem com mamão com aveia de manhã. Tem pessoas que não. Se você comer isso toda manhã, vai passar mal, vai soltar demais. Então, aquilo, analisar cada paciente, cada pessoa individual mesmo. Né? Perfeito. Temos mais uma perguntinha da Renata. O funcionamento do intestino dos animais tem diferenças em relação aos humanos? Boa pergunta, Renata. Posso até fazer um vídeo em paralelo junto com alguma veterinária para fazer essa comparação. Mas eu acredito, não vou dizer oficialmente porque eu não é a minha especialidade com a parte de animais, mas acredito que seja muito parecido. Sim, eu acredito também. Seja muito próximo. Microbiota e tudo mais. Claro que tem, por exemplo, o passarinho, que eu acho que a urina vai junto com as fezes. Aí tem os ruminantes, que a comida vai e volta, tem vários compartimentos, tem as suas particularidades, né? Mas eu acho que, no geral, é bem parecido. Acho que com relação ao estresse, acho que aquela hora que a gente está falando do estresse, ela deve ter ligado nisso. Então, acho que isso é parecido, só que os animais têm um gatilho, né, de fugir ou de atacar, né? Seria a diferença, eu acho. Isso. E, assim, animais selvagens, que eu saiba, eles conseguem estar fugindo de um predador e de repente está passando tranquilamente. Ele consegue se recuperar muito rápido do estresse. Agora, os domésticos, eu acho que eles vão ficando cada vez mais parecidos com a gente, né? A gente vai domesticando de uma forma, né? E vão ficando, talvez, mais crônico esse estresse, ou uma depressão, alguma coisa assim. Verdade. Então, se eu tenho desbiose, qual que é os sintomas? Como eu sei que eu tenho desbiose? Bom, os sintomas mais comuns da desbiose são alternância no seu hábito intestinal. Tem dia que as fezes estão mais amolecidas, outro dia está endurecida. Um dia você vai várias vezes no banheiro, outro dia você fica sem ir no banheiro. Distensão abdominal. Distensão, azia. Arroto, né? Também tem muito. Muito arroto. Você sentir que acorda com a barriga bem murchinha e à noite não, você comeu qualquer coisa, a barriga incha. Tem gente que fala que tomou água e já estufou. Perfeito. Até com Por quê? Tem pessoas que falam, não entendo, eu só tomei água a manhã inteira e já estufei. Exatamente. Então, realmente, as suas bactérias do seu intestino estão desreguladas, né? Desreguladas. O odor das fezes, de gases, também podem indicar desbiose. Mas, assim, a gente está falando aqui coisas gerais, sinais gerais e inespecíficos, que também podem ter a ver com outras patologias, né? Para ser feito um diagnóstico certinho, precisa de alguns exames, precisa de uma análise muito mais detalhada de cada caso. Exatamente. Temos mais uma perguntinha aqui, da Ana Paula Brito. Qual seria a quantidade ideal de idas ao banheiro diariamente? Se fala que até 3 vezes é normal. Aí o que você vai analisar é a consistência das fezes. Né? Mais de 3 vezes já é considerado uma diarreia, mas também se analisa a consistência, o cheiro. Por isso que a gente fala, tem gente que tem vergonha, né? A gente estava conversando isso antes, as pessoas têm vergonha de olhar, né, para ver como que tá, mas é importante, a gente tem que saber como que tá. Com certeza, com certeza. Minha tia, Ana Essa Paula tia. Brito, beijo, tia.
É bem interessante que as mamães de plantão aí vão saber do que eu tô falando. Quando tem um filhinho lá, ninguém tem medo da fralda, né? Do filhinho. O cheirinho do cocô do filhinho, olha a fralda, olha a cor, olha a consistência. Se preocupa, mostra para todo mundo. Mostra para todo mundo, cuida daquilo. Isso. E por que quando a gente fica adulta, a gente fica com vergonha, né? Isso é uma coisa super natural e é bem importante a gente ver, né? Pelo menos uma vez ao dia precisa ir no banheiro, até 2, 3 pode ser normal, sendo que não tá te causando dor, desconforto, sangramento, né? E teve alguma perguntinha, acho que do Instagram também, falando de fezes que boiam, né? Isso, chegou para mim no Instagram, me perguntaram, tem como dizer se as fezes só se boiam com dietas ricas em gases, como refrigerantes, ou se pode ter alguma alteração intestinal que possa fazer boiar independente da dieta? Na verdade, o que faz boiar é gordura, né, o mais comum, e alimentos que produzam gases. Então, feijão, brócolis, né, ovos, pessoas que têm uma sensibilidade maior com esses alimentos e você está com a sua microbiota um pouquinho alterada, então elas podem alterar essa consistência e boiar. Perfeito. Quando falta água também, ela pode estar boiando, também. Tá? E aí, lembrando que a microbiota, ela ajuda a gente a digerir os alimentos. Então, algumas pessoas que têm alguma intolerância, gases com um certo alimento, pode ser uma questão da microbiota. E aí, vou aproveitar essa pergunta para responder uma pergunta assim: qual que seria a evacuação ideal? Evacuação ideal, ela é sem esforço, você praticamente não suja a região anal, essa evacuação. As fezes têm formato de banana, nem bolinha, nem desmanchando, é uma bananinha, e ela nem boia nem afunda, porque quando ela afunda também pode ser uma dificuldade de digestão de proteína, né? Então ela fica igual um jacaré, com o rabinho para dentro e a cabecinha para fora. E aí também tem essas características como o cheiro, a cor, se tem sangue, se tem algum muco, tudo isso é rico de informações para a gente entender melhor como está funcionando a sua microbiota. Por isso que, né, em consultas, em consultório, a gente pergunta tudo isso para as pessoas, para o paciente, e é interessante ele saber, ele tem que saber, que vai ajudar muito no diagnóstico, ajudar a ajudar na saúde dessa pessoa. Perfeito, né? Perfeito, ajuda bastante. Mais uma pergunta agora é da minha tia, Zaina. Está na moda vários profissionais falando que essas bactérias é que não deixam as pessoas emagrecerem. Isso é verdade? Eu não vi ninguém falando isso, mas assim, tem tanta coisa que falam, né? Pois é. Por aí. Pois é. Na verdade, o que atrapalha são as bactérias ruins, né? Quando tá com desbiose, tem uma alteração na microbiota e tem outras bactérias que vão dificultar, mas as bactérias normais da nossa flora, vamos dizer assim, não causam isso, né? Não dificultam, pelo contrário. Perfeito. Gente, esse é um assunto super complexo. Cuidado, porque tem informações ali que valem a pena a gente ouvir, só que eu já vi gente vendendo bactéria que emagrece. Ai, meu Deus. Então, assim, cuidado, porque você não sabe se aquela bactéria está sendo eficaz para você, indicada para você. Então, assim, já foram feitos vários estudos, né? E perceberam que a microbiota de uma pessoa com obesidade, ela é capaz realmente de extrair mais calorias de um mesmo alimento que uma pessoa magrinha estaria comendo. Ela extrai mais calorias. E tem também o fato de possivelmente ser uma microbiota mais inflamatória. E o fato de trazer uma inflamação no nosso corpo que a gente não está nem percebendo às vezes, já bagunça tudo o nosso metabolismo. A relação do açúcar, dos hormônios da fome, do colesterol. Então, assim, é um assunto muito complexo. E uma outra coisa bem legal que eu gostaria de trazer aqui, que é um fato que me impacta muito, nós temos 150 vezes mais material genético da nossa microbiota do que o nosso próprio no nosso corpo. E a gente precisa desse material genético delas para expressar proteínas essenciais da nossa vida. E vice-versa, elas também precisam da gente para sobreviver. Então, assim, é um assunto muito complexo. Cuidado com... porque fez bem para minha amiga e ajudou ela a emagrecer, vai fazer bem para mim. Cuidado. Isso é um perigo.
né? A vizinha fez e resolveu, eu vou fazer também. Como a gente falou, nós somos únicos, né? Não tem como. As bactérias que estão desreguladas na amiga não são as mesmas que estão em você. Então, vai ser um cuidado diferente. Perfeito, né? Um cuidado diferente. A gente tem que sempre individualizar os casos. Por isso, o perigo do probiótico, a gente vai falar um pouquinho, né? Tem uma pergunta com relação a isso aqui também. Pode falar. Vamos falar, então, do Vitor Honório. Tomar Yakult ajuda a regular? Olha, ajuda e não ajuda. O problema do Yakult é que ele só tem uma cepa, né? Uma bactéria, que é o Bacillus casei, né? Bacillus casei. Então, na verdade, ele não coloniza o nosso intestino por muito tempo. Ele se perde muito rápido. Então, o Yakult é uma coisa que você fica um pouco dependente. Ele ajuda? Ajuda. Só que você tem que ficar todo dia tomando ele, porque todo dia você vai perder ele ao mesmo tempo. Exato. Ele é turista no teu intestino. Ele não ele não vai fazer uma casa ali. Não. Sem ele não coloniza. Que tem um monte de açúcar. Tem as outras coisinhas para ficar gostosinho, né? E leite, né? Que assim, nem todo mundo é intolerante, mas normalmente é um produto que é inflamatório. Porque se você for tomar um probiótico, vamos definir um pouquinho o probiótico, mas qual que é o ideal, o que um médico, um nutricionista coloca para o paciente que precisa? Tem laboratórios específicos que fazem probióticos, né, que a gente tem lá em comprimido, tem o pozinho que a gente põe na água, que são milhões, né, de bactérias numa quantidade adequada com vários, que vai fazer um efeito mais efetivo. Né? Em casos mais extremos, vamos dizer, dá para se receitar. A gente faz manipulado também, né? A gente manipula probióticos também. Daí a gente coloca lá na receitinha, numa lista de bactérias que a gente quer, a quantidade de cada um e manda manipular. É bem mais eficiente do que tomar esses comerciais. Um tipo, né? Um tipo de cepa só, né? O ideal é ter várias cepas. Você trabalha dessa forma também? Também. O ideal é ter várias cepas. E bilhões, né, às vezes, porque, né, e dependendo de onde a gente quer que chega, o tipo de cápsula que a gente vai usar, né, se é gastroresistente, ou se dá para ser num pozinho para pôr na água. E assim, a modulação intestinal completa, ela não é só probiótico, né, ela tem muito a ver com a dieta, ela tem a ver com o fortalecimento da barreira intestinal, porque a gente tem uma parede intestinal que é aquele portão que a gente falou no começo da nossa conversa. Se aquele portão tiver quebrado, se ele tiver passando coisa ali no meio daquele portão, já é super perigoso isso para a nossa saúde, né? Então, tem toda uma ordem que a gente tem que colocar na casa de reposição de nutrientes, de fortalecimento da barreira, de retirada de alimentos que podem estar causando alguma alergia, alguma intolerância naquela pessoa, para depois colonizar ou prescrever probióticos indicados para aquela pessoa. Lembrando que esses probióticos também vão levar informação genética para dentro de você e podem te fazer bem, mas também podem te fazer mal. Isso. Esse tipo de coisa a gente compra à vontade na farmácia. Não dá para ficar tomando sempre de qualquer jeito. Tem que ter muito cuidado. Tem que ter cuidado. E às vezes a pessoa até tá com a sua colônia de bactérias adequada, mas elas não estão precisando de uma forcinha, né? Que daí entra os pré-bióticos. Né? As pessoas resumem tudo a probiótico, mas existem os pré-bióticos, né? Que são, eu falo, né, em consultório, que é a comidinha dos probióticos, né? Então, são alguns alimentos, esses estão nos alimentos mesmo, que vai dar alimento para as nossas bactérias, e vai deixar elas mais fortes, né? E vai elas se multiplicar e melhorar a colônia ali também. Perfeito. Né? Você convida alguém para sua casa para ficar vários dias, você tem que alimentar essa pessoa, né? Mas o teu problema não é tanto falta de probióticos, é só alimentar adequadamente eles lá, né? Perfeito, perfeito. Que são fibras, que são tantas alimentos, né, antioxidantes, que vão ajudar na manutenção dessas bactérias. E uma coisa bem importante que eu estava esquecendo de falar é que a nossa digestão precisa estar boa para a gente conseguir absorver, né, esses nutrientes, essas fibras e manter a bactéria boa. Tem um monte de remédio aí para azia, para gastrite, que o pessoal usa para sempre, que está diminuindo a acidez do estômago. E melhora azia, melhora esofagite. Tá, gente? Mas se o seu estômago não está ácido o suficiente, ele não consegue quebrar proteína. A carne que você come,
ou outra proteína, pode ser vegetal, animal, ela passa para o seu intestino mal digerida. Exatamente. E isso vai alimentar bactérias patogênicas, que são aquelas que te fazem mal. Vão deixar suas fezes com odor muito mais fétido, pútrido até, vão formar gases, e não é só isso, né? Ele pode estar inflamando o teu corpo, pode estar ocasionando outros problemas para o teu corpo. Mesmo a pessoa que não tem uma desbiose, quando ela faz uma modulação intestinal bem feita, ela percebe que ela melhora de alergias, ela melhora da asma, ela melhora da pele, do cabelo, do diabetes, do colesterol. Então, assim, é uma coisa muito ampla, muito complexa. Exatamente, bem isso. O pessoal está interagindo, estou bem feliz aqui. Renata, comer muito fast food e tomar Coca-Cola, olha lá, impacta muito no sentido ruim na saúde do intestino? Renata, impacta, sinto muito. O que vai, né, qual é a alimentação ruim que a gente fala que vai afetar, né, o nosso intestino, as nossas bactérias? É justamente essa alimentação moderna de hoje, que são os industrializados, os processados, o excesso de açúcar, vou falar em refrigerante, vou falar em excesso de açúcar refinado, em excesso de sal. Então, é tudo isso que vai desregular, né? Você está alimentando as bactérias ruins e não as bactérias boas. Excesso de gordura. Então, o fast food, a Coca-Cola está diretamente ligada a isso, sim, em excesso. Não fala que você nunca mais vai tomar uma Coca-Cola na tua vida. Vai numa festinha de aniversário lá, toma um copinho de Coca, não vai fazer mal. O problema é quem tem como costume, né? Perfeito. Tem gente que toma todo dia, né? Já é um problema, né? Eu gosto muito daquela frase do Dr. Murilo Pereira, que é um nutricionista com quem eu aprendi demais sobre flora intestinal, que é a microbiota. Descasque mais, desembale menos. Exatamente. Tudo aquilo que for fast food, coisa muito industrializada, que tem muitos antes, o conservante, o saborizante, o espessante, diminui os antes. Aqueles antes, e aqueles números e letras que você não consegue entender no rótulo, gente, eles não estão só conservando a vida do alimento, ou do produto alimentício, que às vezes não é nem um alimento, né? Eles estão também acabando com a vida que tem dentro do teu intestino, né? Eles são antibióticos, né? Às vezes a gente tem antibiótico mesmo, né? No frango que a gente compra, por exemplo, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque eles não vão selecionar as bactérias, eles vão agir ali no teu intestino inteiro. Então, assim, de vez em quando, tudo bem de vez em quando, agora sempre não dá. São momentos pontuais da vida que a gente vai sair para comemorar, vai fazer alguma coisa, você vai, gente, seja feliz, mas não faça disso uma rotina. Perfeito. E tenta compensar, sabe? No mesmo dia, eu brinco. Vamos fazer um churrasco? Vamos. A carne é um alimento super nutritivo, mas também pode ser bem inflamatório. Então, junto com o churrasco, eu gosto de ter um mamão, um aspargos, eu faço um verdurrasco ali para uma saladinha para compensar. Poxa, eu comi um fast food, tô passeando, comi um fast food, mas compensa, né? Tenta compensar com alguma coisa ali. E leva como essa refeição tá diferente. A próxima refeição você continua a vida normal, continua a parte correta normal, né? Temos mensagem pelo WhatsApp da rádio também. Eleonora Fagundes, do Rio de Janeiro. A diarreia constante é um sintoma de problema na alimentação ou fisiológica? Eleonora, daí a gente tem que investigar. O que está acontecendo com você? Né? Podem ser vários fatores, na verdade, né? Uma diarreia constante atrás de ajuda. Perfeito. Precisa ter um diagnóstico correto, fazer alguns exames complementares e analisar o que está causando essa diarreia. Pode ter a ver com a alimentação, provavelmente tem, mas normalmente é algo multifatorial, né? Tem a ver também com o estresse, com o horário que você come, tem vários fatores aí que podem estar influenciando. Exatamente. Então, se está recorrente isso, vai atrás de um médico, de um nutricionista e vai investigar. Ana Maria Oliveira, do Recife. Boa noite. Interessante esse tema. Pergunta: fezes em bolinhas é uma constipação severa ou um desequilíbrio da flora intestinal? Não chega a ser constipação, depende também, né? Tá machucando, não tá sofrendo, mas as bolinhas não é o correto, que nem, né, você explicou antes, não é o correto. Então, ela tá
tem um desequilíbrio. Perfeito. Provavelmente tem um desequilíbrio na flora, né? Às vezes está faltando água, às vezes a pessoa trabalha muito, não dá nem tempo de ir no banheiro, fica segurando, e o corpo reabsorve aquela água que está no intestino, né? Então, você não consegue ter um esvaziamento intestinal completo, sentir uma satisfação pós-evacuação, se você está tendo sempre essas fezes em bolinhas. Isso que você falou agora é bem sério. Pessoas que trabalham, tem certas funções que não podem sair, então seguram para urinar, seguram para ir evacuar. Isso é um veneno, né? E é complicado julgar, né? Mas tem que ir, gente. Deu vontade, tem que ir. Não segure, né? É um problema, né? Porque, por exemplo, uma professora de escola com crianças, como é que vai largar a sala lá para ir no banheiro? Mas o máximo que você puder respeitar o teu reloginho biológico, melhor. Exatamente. Eliane de São Paulo. Qual a melhor maneira para cuidar da saúde intestinal? Parabéns pelo programa. Obrigada, Eliane. Melhor maneira. Então, agora vamos fazer um apanhado. Vamos fazer um apanhado. Vamos trazer solução, né? Vamos trazer muito problema aqui, né? Uma coisa que meu pai me ensinou quando eu era criança, porque teve uma época que eu ia para o clube, quando criança, eu segurava muito para não ir no banheiro, porque eu estava ocupada brincando na piscina. Entendeu? E aí, depois disso, eu fiquei com uma constipação bem grave. E aí, ele falava assim para mim, filha, senta no banheiro sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo horário. Vai lá, senta, coloca um gibizinho. E isso é uma coisa, gente, que foi uma sabedoria muito grande do meu pai, porque é real. Tá? É real. Se você... meu intestino não é um reloginho, ele funciona a hora que ele quiser. Mas se você quiser ensinar o teu intestino a funcionar no horário certo... Você pode reeducar ele. Vai reeducar ele. Tudo bem que se você sentir vontade de ir em outro horário, também tem que ir, né? Também tem que respeitar. Mas assim, existe um reflexo chamado reflexo gastrocólico. Depois que a gente come, normalmente de manhã principalmente, né? Mas qualquer horário... A gente tem uma movimentação, né, do sistema digestório todo que facilita a gente evacuar. Então, se você conseguir sentar ali de 5 a 10 minutos no banheiro todo dia no mesmo horário, você vai ensinando o teu intestino a evacuar naquele horário. Outra coisa que eu gosto muito de fazer também é ter uma caixa onde eu possa colocar meus pés, para elevar um pouco os joelhos. A posição das pernas. Cuidado, né, os idosinhos... ou pessoas como eu, que tem uma prótese de quadril, que tem que tomar cuidado com esse tipo de posição. Mas, assim, quando a gente evacua agachado, que não acontece no mundo moderno, é muito mais anatômico para as fezes saírem, né? E aí tem a questão dos hábitos de vida, né? Que a gente pode entrar... outra coisa importante, gente, celular no banheiro não é bacana. Celular é muita informação... E tem mensagem, boleto chegando, e-mail de não sei o quê. Lembra que o intestino e o cérebro, quando a gente falou, estão interligados, né? Inclusive, a informação do que você está fazendo ali no banheiro vem do cérebro. Você está distraindo o seu cérebro, né? Você tem que se concentrar no que você está fazendo. Exatamente. Então, algo para... assim, se for uma distração boa, é legal, né? Um gibi, um sudoku, não sei. Agora, se for uma distração que está te tirando a atenção para o estresse, né, como o celular causa, mas eu tô olhando o Instagram, até o Instagram pode estar te estressando. Então, naquele momento, deixa o celular fora e vai fazer algo prazeroso ali para esse momento. Então, é a alimentação, né, essas questões que a gente falou, hábitos de vida como atividade física, ajuda muito, muito, muito. O sono, né, tudo a gente fala do sono hoje em dia. Você tem um sono de qualidade, ajuda em tudo, inclusive no funcionamento do nosso intestino. Perfeito. Eu gosto muito de falar da questão da atividade física, né? Porque além dela ajudar realmente a massagear os nossos órgãos internos e ajudar com que a gente evacue... O estímulo, né? O estímulo, né, mecânico daquilo, também tem a questão da microbiota. Quando você pratica atividade física, você oxigena melhor suas células, você produz energia de uma forma mais eficiente e a sua microbiota também vai ser mais saudável. O sono, gente, é tão importante dormir bem e dormir no horário correto, né? Eu sei que muita gente trabalha à noite, isso é um pouco mais complicado, mas assim, você poder respeitar essa cronobiologia, porque a sua microbiota também vai ter a cronobiologia. Ela tá lá no escuro dentro do teu intestino, ela não sabe quando é dia, quando é noite.
É você que tem que educar isso. Ela vai saber quando você está acordado, quando você está dormindo, quando você come, o horário de comer também é muito importante respeitar. Então, tem várias questões que você pode começar hoje mesmo fazendo para ajudar na saúde intestinal. Pequenos atos, né? Toda semana você acrescenta uma mudança na sua vida, né? Vai atrás de uma atividade física, não precisa ser necessariamente academia. A gente fala atividade física, depois já pensa, musculação, não gosto. Vai andar, vai fazer uma natação, dança, luta, qualquer coisa que faça você se movimentar. Você vai ver que a sua vida muda. Perfeito. Né? Outra coisa muito simples e muito importante é mastigação. Mastigação, exatamente. Né? As pessoas estão comendo com pressa, comendo enquanto trabalham, comendo enquanto falam no telefone, ou estão olhando o celular. Gente, mastiguem. Né? A comida foi preparada, para ela chegar ali no teu prato, ela levou várias viagens, vários preparos, passou na mão de tanta gente. Então, assim, é um momento ali que precisa de atenção plena, né? Exatamente. Eu falo do mindful eating, né? Entre em contato com a cor, com a textura do alimento e mastigue. No começo dá preguiça, é chato, parece que você não tem nem o mesmo prazer. Você fica impaciente, né? Mas depois de um tempo você vai perceber que você consegue degustar muito melhor o alimento a partir do momento que você mastiga. E tem também um estudo científico muito bacana mostrando que o mesmo alimento, quando bem mastigado, te engorda menos ou te ajuda a emagrecer do que quando você come ele com pressa, sem mastigar direito. É que daí vem a informação de saciedade, né? Que a informação de que nós estamos nos alimentando demora cerca de 15 minutos para chegar no nosso cérebro. Então, se você come em 5, teu cérebro não percebeu que você comeu, ele demora para chegar essa informação. Então, você vai comer mais, além de atrapalhar a digestão. A digestão começa na boca. Se você não mastiga direito, já prejudicou a absorção de alguns nutrientes que deveriam ser feitos na boca. Chegou, né, a comida, pedacinhos grandes lá no estômago, você já prejudicou, porque já devia estar mais mastigadinho. E lá no intestino, então é uma cascata, no intestino também. Devia ter chegado mais mastigadinho no intestino e já está em pedacinho grande ainda. Então, tudo isso é um ciclo, né? Perfeito. Temos mais perguntas. Arthur Renan. O odor dos gases tem a ver com a alimentação? Tem tudo a ver. Tudo a ver. A gente falou um pouquinho, né? Mas conforme o que você se alimenta, você vai ver se você está alimentando as bactérias boas ou as bactérias ruins, né? Se você tem uma alimentação ruim, vai alimentar as bactérias patogênicas, que vai gerar um odor mais forte. Perfeito. Seria um pouquinho disso, né? E lembrando que depende também da sua capacidade de digestão, né? Às vezes você comeu a mesma coisa do que algum familiar seu, você ficou com gases e o familiar não ficou, ou vice-versa. E aí depende também da sua capacidade de digestão e da sua microbiota. Comum em restaurante isso, ou em empresas. Às vezes, né, tem lá 100 pessoas comem naquele lugar todo dia, uma só passou mal. Aí ela vem falar, estava contaminado, vocês manipularam errado. Mas só ela passou mal. Então, não teve contaminação, era ela que não estava bem. Perfeito. Né, e que não reagiu bem àquela alimentação. Perfeito. E às vezes a nossa microbiota muda de um dia para o outro, né? Assim, especialmente se você toma medicamento, né, de uso contínuo, antibióticos, né? Tudo isso vai influenciar bastante na nossa microbiota. Não que não devemos tomar, muitos remédios são necessários, né? Necessários. Mas é importante termos cuidado, e aí, quando tomar um antibiótico, aí se alimentar melhor ainda, cuidar mais ainda. Não abrir aquela exceção do fast food, do refrigerante, pelo menos naquela época, para preservar as bactérias boas que você já tem. Exatamente. Rogério de Londrina. Boa noite. Tenho uma dúvida. Tomo muita água com gás. Faz mal à saúde intestinal? Obrigado, parabéns pelo tema. Obrigada, Rogério. Muita água com gás. Excesso de água com gás. Depende, né? Depende. Depende do pH dessa água. Depende o horário que você toma essa água, porque muito líquido perto das refeições acaba diluindo as nossas enzimas digestivas. E isso vai atrapalhar na nossa digestão. Então, eu gosto de água com gás, mas
Eu tomo, sei lá, umas 2, 3 vezes por semana. O meu comum é mais água natural mesmo. O problema é quem toma todos os dias, né? Tem gente que tem um hábito de apenas água com gás, né? Isso. E aí também traz um outro problema, que é a garrafinha de plástico, né? Por mais que seja um plástico de qualidade ali da garrafinha, aquele gás, aquela água ali, ele vai extrair mais plástico, né? Então, se você toma muito, se você gosta muito de água com gás, eu sugiro que compre aquele gaseificador mesmo, que você faz em casa, água com gás. Daí você pelo menos já faz em garrafinha de vidro, né? Já fica um pouco mais saudável. Elisete, por que alguns casos de diarreia chega à sensação de desmaios? Daí, né, tá mais sério. Então você já está desidratando, você já tem uma alimentação ou ruim, ou você não está comendo o suficiente, né? E tá esvaziando e tá faltando energia mesmo. Faltando energia, faltando volume no seu sangue, porque a pessoa perdeu tanto líquido que o volume do sangue diminuiu. Existem também alguns nervos, né, no nosso intestino, que quando o bolo fecal passa, né, as fezes passam, pode provocar ali alguma compressão nervosa mesmo, que pode causar um desmaio, né, uma queda de pressão. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Como que é o então, caso se você pessoa. Tem algum problema intestinal, às vezes um intestino irritável, alguma outra coisa que aumente essa sensação também, né? Temos alguns coraçãozinhos, temos algumas parabéns. A Josi Alexandre falando que ela ama água com gás. Então, é aquilo que a gente falou, né? Cuidado com o excesso mesmo. Minha tia também. Beijo, tia. Tive mais uma perguntinha pelo Instagram aqui, que eu quero responder também. Perguntando se os probióticos ajudam no intestino preso. Ajuda. Mas entra naquilo... Tem probiótico que prende intestino também. E tem um probiótico que pode soltar o intestino da Karine e prender o meu. Exatamente. Então, tem que... E não pode ficar dependente daquilo, né? Não pode ficar dependente. Tem que ter bastante cuidado com isso. A Josi também perguntou, alguns antibióticos dão diarreia? Sim. Pode dar diarreia, pode prender o intestino, né? A maioria dá diarreia, né? Porque acaba... O antibiótico ele não vai conseguir selecionar só aquela bactéria que está te causando a infecção. Ele vai passar ali pelo teu intestino. E as que estiverem mais expostas ali na luz intestinal vão acabar morrendo, né? Então, pode causar diarreia, sim. Certo. E uma dúvida que veio para mim, algumas pessoas comentaram, né? Questão do kefir e da kombucha. Veio algumas questões assim. Não sei se você usa, mas é uma coisa bem interessante. Mas assim, é aquilo, cada caso é um caso. Não é todo mundo que vai se adaptar com o kefir. Tem pessoas que usam ele, né, 2 dias e já passam mal. Então, é uma coisa muito de análise. É uma coisa que você vai testar, você vai fazer e vai testar. Se você vê que não se adapta, tem que parar. Perfeito, perfeito. Antes de vir para cá, eu estava manipulando a minha kombucha. Eu gosto muito, eu saborizo, coloco frutinha. O meu intestino lida muito bem. Mas eu nunca levei ela no laboratório para saber quais cepas que tem ali dentro, por exemplo. Então, eu sei que para mim é ok. Você se adaptou com aquele ali. E deu certo. E eu gosto, tenho prazer em tomar, então é bem tranquilo, né? Quando eu descobri esse universo da modulação, eu tive problema de candidíase de repetição, que é algo bem comum, né, para mulheres. E, nossa, gente, a minha ginecologista está fazendo de tudo, assim, para me ajudar, e passando remédios cada vez mais fortes, e pedindo para eu tomar Yakult, bastante Yakult para me ajudar. Infelizmente, a gente ainda não tem esse conhecimento na faculdade, né? Agora que está entrando mais esse tipo de conteúdo, né, de informação na faculdade. Mas aí eu descobri esse universo da modulação e comecei a me tratar também, e cuidar mais da minha alimentação, e fazer um monte de curso com Nutris. E foi muito interessante, porque aí eu descobri o kefir, a kombucha, e ao mesmo tempo eu melhorei a minha pele, que eu tinha uma acne da mulher adulta que era super difícil de tratamento. Eu melhorei uma intolerância ao leite que eu tinha, que eu nem fiz diagnóstico na época, eu não sei se era uma intolerância à lactose,
ou a Então, caseína. sem querer, você descobriu e foi junto ali no tratamento. Exatamente, eu tinha uma Legal, diarreia absurda depois de contato com qualquer lácteo, e tratando, fazendo modulação intestinal para candidíase, de quebra eu já melhorei várias outras coisas na minha vida. Ai, que legal. Mas ajuda muito. Mas vamos explicar o que é a kombucha, que as pessoas ouvem muito falar e não sabem, né? Só vê em lojas de produtos naturais, né? A garrafinha lá, as pessoas não sabem que elas podem fazer também, né? O que é a kombucha ou kombucha? Não sei qual que é o correto. Mas é uma bebida, ela é milenar, na verdade, né? Os chineses usavam, se não me engano, que é a fermentação do chá verde ou chá preto com açúcar. Perfeito. Né? Que daí é a fermentação ali que vai formar os probióticos, né? As bactérias ali que vão ajudar. Acho que seria isso a kombucha, né? É um chá fermentado. Um chá fermentado. E aí a gente usa uma colônia, né, de micro-organismos, que fica de 7 a 10 dias, eu deixo até mais, eu deixo 2, 3 semanas, que eu gosto do meu mais azedinho, né? Ele forma um pouquinho de gás, ele tem um teor alcoólico bem baixinho, mas tem, bem baixinho, 0, alguma coisa por cento, né? E aí, dependendo dessa colônia, né, que tipo de micro-organismo que você tem nessa colônia, você vai ter um probiótico ou outro. O kefir é a mesma coisa, tem o kefir de água, o kefir de leite, também é uma colônia, só que aí não fermenta tantos dias, né? Fermenta 1 ou 2 dias. 2, 3 dias no máximo já dá para usar o kefir. Né? E a kombucha, dependendo do chá que você usa, se você usar chá que tenha cafeína, né? Então, o preto, verde, chamate, só cuidar com o horário, eu falo muito, porque pessoas que têm sensibilidade à cafeína pode atrapalhar no sono, né? Tirando isso, não tem contraindicação, só vai analisar se está fazendo bem para você. Aquelas bactérias que formou ali, se foi bom para você ou não. E pode ser que época seja bom e outras épocas não seja tão bom, né? Você tem que sentir no teu corpo cada dia. Ouvir o corpo, né? E tudo sempre aliado com alimentação saudável. Perfeito. Porque muitas pessoas falam, né? Mas eu tomei lá a kombucha, fiz kefir e não adiantou. Mas você mudou seu hábito de vida? Você melhorou a sua alimentação? Você está se exercitando? Está dormindo bem? Então, eu falo muito isso. Acho que quase todo programa eu falo isso, que nenhum alimento individual ele faz milagre. Ele não resolve nada, nenhum alimento sozinho resolve um problema. É tudo um conjunto de coisas que você tem que melhorar na sua vida. Perfeito, né? Perfeito. Pílula mágica a gente ainda não descobriu. Quando a gente descobrir, a gente conta. Exatamente. Infelizmente não tem. Infelizmente não tem. E deu o nosso tempo, passou super rápido. É um assunto muito gostoso. Muito gostoso. Eu adoro esse assunto. O Roberto aqui da rádio me passou que tivemos quase 28 mil pessoas nos assistindo ao vivo hoje. Muito obrigada a todos que estavam aqui nos acompanhando. Muito obrigada pela sua presença, fico muito feliz. Espero que volte mais vezes, né? Temos outros assuntos, né, que a gente conversou que podemos abordar aqui também. Com certeza, quero muito voltar. Eu agradeço pela oportunidade, é uma honra poder falar sobre esse assunto com você. Se quiser deixar o seu contato, alguma coisa, fica à vontade. Então, acho que tem o arroba aí do Instagram, né? Tem passando aqui no rodapé o Instagram. É o DRA, Michele, com 2 L's de Brito. Eu atendo online também. Então, quem se identificou, quem gostou do assunto, gostou do meu jeito de ver medicina, vai ser um prazer. E no link da bio, lá na primeira página do Instagram, tem um link ali que ele direciona diretamente pro WhatsApp da minha assistente, se a pessoa tiver alguma dúvida, ou pode me mandar uma mensagem também, que vai ser um prazer responder. Legal. Então, obrigada, Michele, foi um prazer. Obrigada a todos que nos acompanharam essa noite aqui, foi ótimo esse feriado, né? O pessoal assistindo aqui online na rádio MR Easy. E até o próximo programa Momento Nutrição.